pareça. O doutor César Eduardo Fernandes é médico ginecologista e nós vamos conversar com o ginecologista sobre osteoporose, é isso? Perfeito. Porque esse mal ataca mais as mulheres do que os homens? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente, a osteoporose é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. É uma doença que começa a se construir na infância, se acelera depois da menopausa e vai acometer as mulheres com fraturas ósseas quando elas já estão após os 70 anos, são mulheres idosas. Né? Pode me fazer um favor, só um minutinho, desculpa interromper o senhor. Vocês podem parar de falar, o entrevistado fala muito baixinho e eu não quero ter retorno e eu não quero me chatear. Eu estou aqui para ouvir a explicação sobre a osteoporose. Prefere que eu repita? Eu prefiro sim. O que é osteoporose? Bom, então, Por que acomete mais as mulheres do que o homem? A osteoporose é uma doença, como o próprio nome diz, uma doença que acomete o esqueleto, ele torna os ossos progressivamente mais frágeis, mais propensos a ter fraturas. É uma doença que, como você mencionou, acomete muito mais mulheres do que homens. E a razão desse fato é que as mulheres, quando entram na menopausa, os seus ovários deixam de funcionar, elas não mais produzem hormônios, que são os estrogênios, que são hormônios femininos, e a falta desses hormônios acomete o organismo da mulher de maneira geral e, em especial, particularmente, compromete a saúde óssea. É verdade que a mulher pensa que cai, mas na verdade ela não caiu, o osso que quebrou e ela desmorona, é isso? É verdade. Existem alguns sítios ósseos que são mais acometidos pela osteoporose. Fêmur? O fêmur, que é o colo do fêmur especificamente, que é uma região do fêmur, as vértebras e o punho. Existem outras fraturas, por exemplo, as fraturas do úmero. As mais graves, as mais temíveis, são as fraturas que você mencionou, que são as fraturas do colo do fêmur. O colo do fêmur vai ficando de tal maneira mais frágil que ele não tem condição estrutural de sustentar aquele organismo. Então, as mulheres fraturam o fêmur e elas caem porque o fêmur fraturou. Elas desmoronam, então, não é que elas caem? Isso. A fratura pode acontecer por trauma também, elas podem cair. Isso sem sombra de dúvida, mas no geral quebra-se aleatoriamente, a pessoa desmorona e pensa que... Pode acontecer, é isso que eu estou mencionando, né? Quer dizer, pode acontecer nesta situação, o osso está fraquinho, ele quebra e a mulher desmorona, como você falou, ou pode, num determinado trauma, ela cair, fraturar o osso, que se estivesse em boas condições, teria condição de suportar o impacto daquele trauma. Eu soube que há pouco tempo eles experimentaram nos Estados Unidos um produto que faz a restauração desses ossos. Eles não quebram mais e não precisa nem operação, isso é verdade? Olha, o que acontece é o seguinte, como essa doença é uma doença do idoso e nós estamos cada vez vivendo mais, a expectativa de vida vem crescendo ao longo das últimas décadas, especialmente depois de 50, da década de 50, nós assistimos a uma expectativa brutal, um crescimento brutal da expectativa de vida de homens e mulheres, mais das mulheres do que dos homens. Então, a osteoporose, embora seja uma doença conhecida há muito tempo, ela era pouco incidente porque as pessoas não viviam o suficiente para chegar na osteoporose. Então, como as pessoas estão vivendo muito, se tem muita osteoporose... A vida cresceu em que percentual, hein? Olha, para você ter uma ideia... Ou aumentou o limite de idade? Né? Muito. Para você ter uma ideia, quer dizer, as tábuas de vida mostravam que no início do século passado, em regiões de bom nível, como por exemplo em Paris, a expectativa de vida das mulheres era de 50 anos. Sim, mas aí já estava adiantado, que na época da corte, em que a promiscuidade era brava, elas viviam 30 anos, 20 e poucos morriam anos. de parto, havia uma série de problemas. Mas em 1900, os registros mostram que era ao redor de 50 anos. E hoje a expectativa de vida está ao redor de 80 anos. Você vê que é um incremento de 60% em números de anos de ganho de expectativa de vida. Mas deve-se isso à pesquisa e à medicina? A melhores qualidades de vida, se morrer menos de infecção. Melhores qualidades de vida? Nos países de primeiro mundo, sim. E mesmo aqui no Brasil, que aqui no Brasil você tem uma diversidade. Quando vocês falam de primeiro mundo, vocês têm consciência exatamente do que vocês estão chamando de primeiro mundo? Primeiro mundo, essa não é uma classificação minha, primeiro mundo seriam aqueles países que você tem uma renda per capita alta, você tem melhores condições de saneamento básico. Você pensa o que em Paris, nos purões e nas galerias do Rio Sena, tem os clochards, as pessoas pobres, e sem contar os sem casas, aqueles que não têm casa, que moram na rua. As coisas não são tão assim como se diz aqui, não. É verdade, mas se você tomar a média da população, em todos os locais existem os extremos, você seguramente tem boas informações a respeito. Mas classicamente se divide assim,
a expectativa de vida no primeiro mundo, então Japão, alguns países da Europa, os Estados Unidos, a expectativa de vida está próxima dos 80 anos, talvez no Japão um pouquinho mais, né? Então as pessoas, elas chegam a um momento de vida em que a osteoporose é prevalente. Eu contextualizei para chegar à sua pergunta. Então, se procura cada vez fármacos que possam restaurar esse osso que enfraqueceu. Então existem vários fármacos que são comercializados no mundo todo, são pesquisas internacionais que acabam vindo para o Brasil também. Mas essa modernidade, que não precisa de operação, não precisa de nada, injeta-se... Não, o colo do fêmur, uma vez fraturado, ele é de tratamento cirúrgico. Não há como você reparar uma fratura do colo de fêmur. O que você está mencionando, provavelmente, é reconstrução de corpos vertebrais. A vértebra são pequenos ossículos sobrepostos uns sobre os outros e eles vão enfraquecendo e o próprio peso do corpo faz o achatamento da vértebra. Então, mais ou menos, para que as pessoas possam entender, é como se você injetasse alguma substância e concretasse novamente aquela vértebra e a refizesse, fazendo com que ela possa se expandir e restaurar a altura e a condição estrutural que existia. Existem boas perspectivas, né, de que isso venha no futuro a recompor as vértebras. Mas o ideal... Mas eu li isso que era exatamente no fêmur dessa pesquisa, que calcificou de novo tudo que era... Porque o que é osteoporose, para as pessoas entenderem? Parece aquele osso que envelhece ao tempo, fica todo furado. Se nós perguntássemos para qualquer pessoa na rua, eu tenho a impressão que nós fizéssemos essa pergunta, eles iriam responder: a osteoporose é um osso fraco, um osso que enfraqueceu, um osso que tem mais porosidade. O nome faz supor esse conceito. Isso está em absoluta sintonia com o conceito médico de osteoporose. Não é diferente o conceito popular do conceito médico. Osteoporose é um osso que perdeu sua massa óssea, enfraqueceu a sua estrutura, a sua condição estrutural, a sua condição de sustentar o organismo e, portanto, fragilizado que ele está mais propenso à fratura. A osteoporose, ela vai se constituindo ao longo da vida. Não é uma doença que incide de um dia para o outro. Eu diria que a fratura, que é o evento grave, né, que ocorre, tanto fratura de corpos vertebrais, que vão deixando as pessoas progressivamente corcundas, perdendo altura. Sem contar os problemas de medula, né? Exatamente. As fraturas do colo do fêmur e as fraturas do punho, as fraturas estão para a osteoporose, assim como, porque a osteoporose é silenciosa. É como o cabelo branco, é silencioso também, né? Assim como, por exemplo, a hipertensão arterial, que também é uma doença silenciosa, está, por exemplo, para o derrame cerebral. Quer dizer, o que você quer evitar é o derrame cerebral. Então você precisa identificar as pessoas que têm hipertensão arterial, tratá-las para que elas não tenham um evento de tamanha gravidade que é o derrame, o infarto do miocárdio. Do mesmo modo, essa perda óssea, que lá adiante vai se constituir em fraturas, deve ser evitada ou restaurar a estrutura óssea para que o indivíduo, particularmente as mulheres, não tenham osteoporose. E existem bons fármacos, Clodovil. Isso que é importante a gente dizer. Novidade mesmo, que seria como se a gente injetasse um cimento mole numa parede que está enfraquecida. Existe esse problema? Existem experiências, porque é importante que as pessoas saibam que existem vários centros no mundo interessados nessa pesquisa. O senhor quer um cafezinho ou quer uma água? Quero uma água. Uma água. Margot? O senhor quer uma água, eu queria um cafezinho, por favor. Existem vários centros de pesquisa no mundo estudando procedimentos e fármacos. Esses procedimentos ou fármacos são liberados pelos órgãos regulatórios a hora que se provou a eficácia e se provou a segurança. Então, isso que você me pergunta são procedimentos ainda experimentais. Não são procedimentos ainda disponibilizados pela população. Em outras palavras, não foram aprovados pelos órgãos regulatórios. O órgão regulatório quer dizer o FDA americano, se fosse aqui no Brasil seria a nossa Anvisa, a nossa vigilância sanitária. Mas essa nossa entidade tem a mesma força que a americana ou internacional? Não, olha, o FDA é uma instituição mundialmente respeitada pela seriedade, mas eu acho que a Anvisa aqui no Brasil tem feito um trabalho sério, um trabalho decente. Lá existem profissionais, técnicos, né, e que procuram fazer um trabalho de boa qualidade. Eu tenho a impressão que o trabalho da Anvisa é um trabalho bem feito. Em síntese, nós temos uma pergunta da Shona, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala dessas coisas, normalmente são coisas para a mulher, que o público da gente em grande parte é masculino, é feminino, mas a gente tem um público grande masculino, mas o homem também tem que